Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui compartilhando informações com vocês nesse plantão de dúvidas, que é muito importante para quem está começando, para quem já está no segmento e para quem quer avançar ainda mais, porque o conhecimento nunca é demais e é muito importante a gente estar se capacitando cada dia mais para poder entregar o melhor. E respondendo a tua pergunta, Karina, sobre a questão da questão de empresários, de você abordar transportadoras. Uma coisa que é muito importante que eu entendi, porque assim, vender não é simplesmente oferecer. Quando a gente busca a essência da venda, a venda é você suprir uma necessidade de alguém. Então, quando você vai conversar, seja com autônomo, seja com empresário, é muito importante você dominar o produto e o serviço, as regras do que você está oferecendo. Porque justamente quando você domina a regra e entende a concorrência, você vai falar a linguagem que a pessoa quer ouvir, a linguagem que ele precisa ouvir. Então você vai ser muito mais assertivo. Então, quando você vai conversar com o empresário, meu amigo empresário, ele quer saber de números. Então ele não quer saber se a PVS é a maior da América Latina, que a gente tem mais associados, ele não quer saber disso, ele quer saber o que que vai impactar para ele, o que que vai fazer sentido para ele, o que que vai fazer ele economizar na ponta do lápis para ele. E quando você conversa com o empresário, uma coisa que é importante, a nossa mensalidade, comparando a associações, a nossa mensalidade, ó, vou logo dando a dica aqui, ó, quem tiver perguntas, vai escrevendo no chat aí, tá, galera? A nossa mensalidade, ela não é a mais barata do mercado. Pelo contrário, ela é uma das mais caras do mercado. Mas tem que entender por que que ela é mais cara. Quando você oferece, eu já vi muita gente quando oferece o automóvel, sempre querer oferecer o mais barato. No caminhão, isso é uma furada. Oferecer o mais barato na hora do fechamento é lindo, porque todo cliente, ele quer pagar sempre mais barato. Mas na hora que der o BO, ele vai querer o melhor atendimento e tu não vai conseguir dar o melhor atendimento para ele. Aí tu bota lá na hora da cotação o plano básico que não tem guincho, ou que está com guincho de 100 km. Aí na hora que esse cara precisa, ele tá lá precisando de um guincho de 400 km, de 500 km. Aí tu vai fazer a conta. O que tu deixou, tu economizou numa mensalidade R$ 50. R$ 50 na mensalidade. Só que na hora do BO, um guincho de 500 km é R$ 10.000 só do cavalo. Só do cavalo é 10 mil. Aí o cara contratou só 100 km. Vamos fazer conta? 100 km ele tem direito a quê? A ida e volta. Então ele vai ter um excedente de 400 km. 400 km vezes 2, porque é ida e volta, dá 800 km que o guincho vai ter que rodar. Vezes R$ 10, que é a média, vai dar 8 mil de excedente. Aí eu te pergunto, aquela economia de 50 conto foi uma economia? Ou se tornou um prejuízo? E isso eu estou falando de um guincho só do cavalo. Imagina, ele tem direito a 6 guinchos por ano. Então imagina, só nessa informação que eu estou te passando de regulamento, tu já consegue quebrar objeções de preço mais barato. Por isso que eu falo, o treinamento é importante. As pessoas entenderem, participarem do treinamento. Eu já convido aqui todo mundo que está online, abre sua câmera, eu quero te ver, pô. Bora interagir aqui, eu quero te olhar. Não fica negócio paradinho aí, não. Libera teu vídeo aí que eu quero te olhar aqui também, tá? Então é importante, eu sempre entendi e sempre tive uma comunicação, Karina, quando eu fui conversar com os empresários, de fazer conta com eles. Eu faço conta, porque o cara vem, por exemplo, o cara tem um, dois, três caminhões. Aí ele quer lá na associação tal que é mais barato. 200, R$ 300 mais barato. Mas o que que eu preciso fazer? Como é que é o regulamento da outra? Eu não vou falar mal da outra associação, eu não vou meter pau na outra associação. Eu vou comparar, eu vou trazer informação para ele tomar a decisão. Eu vou chegar assim, olha, o regulamento da outra associação é assim, ela tem tanto tempo de mercado, ela tem de CNPJ aqui. Essa é a sede dela, essa é a sede da nossa. Quem te passa mais confiança na hora de um PT? Quem tu acha que realmente tem condição de pagar um PT à vista? Quem tem condição de cumprir com o que está falando? Quem tem mais histórico de procedências corretas? Quem tem uma melhor nota no Reclame Aqui? Então eu vou trazendo informações para ele, aí eu pergunto, faz sentido para você economizar 200, R$ 300 nessa mensalidade e se der um PT, tu receber parcelado? O cara que tem 3 caminhões,
Se ele recebe um PT, um exemplo, de 300 mil parcelado em 10 vezes, ele quebrou. Porque aquele caminhão, ele vai distracionar o fluxo financeiro dele todinho. Ele não vai conseguir repor e ele vai ter que, porque se ele tem um financiamento ainda desse caminhão que bateu, ele vai ter que ter o faturamento de dois caminhões para suprir o custo desse e não ter o faturamento desse. Um caminhão deve faturar em torno de 60 mil reais. Então ele não tem 60 mil de faturamento e tem uma despesa desse. Se um desses aqui quebrar, ferrou. Então eu preciso ter esse tipo de conversa quando eu vou conversar com o empresário. E é isso, e o papo tem que ser reto, tem que ser olho no olho. Então o empresário, ele sente, ele gosta disso. Então você precisa, quando você vai conversar com algum transportador, você ter essa clareza. Você não tem que chegar lá, ai, todo coitadinho, ai, que é a PVS Truck, que não sei o quê, e a gente vai arrebentar. Não, cara, você tem que ter postura, posicionamento. Ah, o cara não, que eu vou esperar aqui, que eu tô cheio de problema. Irmão, eu entendo os teus problemas, eu entendo o teu corre. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para tu prever um acidente? Cada dia que tu deixa de fechar comigo, que tu deixa para amanhã, 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 pega aí, Ismael. Cada dia que é amanhã, 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 e se acontecer um acidente hoje? E se esses quatro conjuntos aí, Ismael, que tá para tu fechar, se acontecer um acidente hoje, ferrou. Então fala assim, irmão, vamos alinhar, pô. Ah, mas é porque eu não consigo pagar hoje a adesão. Beleza, tu consegue pagar que dia? Vou emitir um boleto para ti, mas vamos subir o veículo hoje, cara. Então, assim, a gente precisa ter essa conversa de forma natural, sem ser algo forçado, sem ficar enchendo o saco, insistindo para as pessoas. Tu tem que trazer clareza. Quanto mais clareza você traz na sua comunicação, mais assertivo você se torna, beleza? Até para complementar aqui o que o Erivas, antes de abrir para o Cancela, na parceria também, né? Quando a gente fala muito do crescer no corporativo, e as parcerias corporativas também agregam muito, né? A forma como vocês se posicionam é importante. É importante quando você vai estar no corporativo, estar no LinkedIn, né? Muita gente não sabe o que é, a gente pode até marcar depois um bate-papo, se vocês quiserem, sobre LinkedIn, né? Do que postar, de como postar, do que trazer para o LinkedIn, é o perfil corporativo de vocês, ele traz amplitude para vocês trazerem a concorrência para o negócio, abordarem transportadoras, abordarem empresas de carro, de vans, de fiorinos, né? Tanto na Brasil quanto truck, agrega muito. E as parcerias, elas podem te levar a outro nível, né? A gente, por exemplo, a gente está negociando aqui, a gente vai marcar uma reunião com o Sebrae. O Sebrae quer fazer uma parceria conosco. Ele falou assim: o que que você acha que a gente consegue fazer? Eu falei: depende do que vocês querem. Eu tenho um pessoal que trabalha no CNP, todo mundo aqui é MEI, e a gente pode trazer conteúdos específicos para eles, conteúdo para o caminhoneiro. Imagina a gente soltar o logo da PVS com o Sebrae, né? O que que eu estou pensando? Força, visibilidade, expandir e estar onde o Sebrae estiver. Então, é olhar para o negócio, né? A gente está em parceria com uma emprega, a gente está em teste de currículos aí, para trazer pessoas do segmento para compartilhar. A gente vai começar a compartilhar o grupo de elite, é um teste que a gente está fazendo. No na primeira semana tivemos 22 currículos, e aí a gente vai filtrando para entender se o interesse dele é ser indicador ou ser consultora PVS. Então, a gente vem fazendo esse trabalho para trazer o melhor para vocês. Karina, o que que vocês usaram? Como foi esse filtro? Para que vocês possam fazer, né? Então, a ideia é expandir. Então, quando vocês olharem aí para o corporativo na abordagem de empresas, olhem também para as parcerias, né? Às vezes eu vou aí em porta e não vou escalonando. Às vezes o cara tem uma loja e às vezes ele tem 10 lojas. Como é que você está preparado para isso? Para atender, para fazer uma ação em cada loja, para pôr a sua equipe nessas lojas. Então tem que estar pronto, né? A gente não pode ser emocionado para fazer as coisas. A gente tem que aí segurar o tranco. O Erivaldo, quando começou, e a gente aí, né? Eu conheço o Erivaldo aí desde o comecinho aqui, quando eu entrei, e o cara perguntava o tempo todo. Gente, pensa num cara que perguntava. Karina, mas me ajuda. Ele fez o que fez, que ele fez abrir um sindicato para ele lá no Maranhão, para ele fazer relacionamento. E aí ele foi atrás. Ele, com um ano namorando esse sindicato, né, Irivas, antes de ter resultado, foi lá, levou uma caneca para a menina, fechou o carro do presidente. E aí ele teve um ano de entender como funcionava.
né? Porque quando a gente fala de sindicato patronal, são sindicatos que atendem donos de empresa, até ele entender como que era esse jogo. Então é importante, né, esse grau que você cria, né, Erivaldo, se quiser contar um pouquinho, quando a gente fala aí da insistência, porque se você tivesse desistido, talvez não tivesse aí essa amplitude hoje das entidades patronais, um pouco desse conhecimento. Perfeito. No início, tu abriu uma porta para mim, né? Me conectou lá, mas é muito importante isso aí. A Karina, ela abriu uma porta para mim porque é questão de a postura que eu sempre tive. Eu sempre adotei uma postura muito profissional e muito ética e muito buscando sempre ter conhecimento, porque não adianta, tu abre uma porta e tu chega lá, se tu não sabe se posicionar, tu vai queimar cartucho. Então isso é muito importante você entender. Por isso que é importante os treinamentos. E como ela está falando aqui, ela está sendo testemunha desde o início, eu sempre participei de todos. Eu vejo consultores às vezes reclamando, se lamentando que não está conseguindo vender, não está performando como ele gostaria, mas na hora de estar no treinamento o cara sempre tem uma desculpa, não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, então, meu irmão, tá tudo certo. Não reclama. Porque o cara quer reclamar do resultado que ele está tendo, mas ele não quer mudar o comportamento dele. Tá tudo certo, continua assim que vai continuar do mesmo jeito. Agora eu quero mudar o resultado, mude o seu comportamento. Então, eu comecei a visitar, fiz visitas. Primeiro, eu vou visitar uma entidade como essa, eu não vou de camisa. Nada contra o nosso traje de ação de ir para o campo, mas eu vou social, pô. Eu preciso primeiro estar social. Levei um brinde para a pessoa, levei uma caneca lá padronizada da minha regional para ela e comecei a construir, explicar sobre a PVS, aquela coisa, para poder entrar. Fiz os caminhões do presidente, tá? Construí um relacionamento com ele e a coisa foi fluindo e as portas começaram a ser abertas. Então é isso, cara. Então a oportunidade se agarra e se faz, né? Não cai do céu. Karina, tem algumas pessoas com a mão levantada aqui, o Cancelo e o David, e tem algumas perguntas aqui também que o pessoal Pode botou. tocar, brilha. Eu amo quando você brilha. Quando você resolve tudo aí. Tá, vamos lá. Bom dia. Nesse caso, gera valor em nossa proposta. É isso aí, Ricardo. Mônica, destombamento sem proteção somente do cavalo. Tombou engatado. Como ocorre normalmente, deve ser estando engatado. Destombamento, implemento. Pronto. Tombou o conjunto. A gente só protege o cavalo. A carreta não. A carreta está carregada. PVS só trisca nisso aqui quando o dono da carga tirar a carga. Ah, a carga tem seguro, tem que acionar o seguro da carga. Aí o seguro da carga vai fazer o transbordo da carga, retirar a carga, e após isso, após finalizar, o associado informa o suporte para o suporte entrar no circuito e fazer o destombamento. Se essa carreta não tem seguro, a PVS ela contrata para os dois e ela paga, ela repassa o excedente da carreta, que não está coberto para a gente, para o associado pagar direto para o prestador. A PVS paga do cavalo e a carreta, quem paga é o associado. Segunda situação, existe o cavalo está protegido com a gente, a carreta por outra instituição. Beleza, tem que acionar para fazer elas em conjunto, contratar o mesmo prestador e fazer o destombamento junto. E a gente segue com o cavalo e a outra segue com a carreta. Beleza, Silvana? Incêndio, pegou fogo na carga. Existe possibilidade de amparo se afetou cavalo e carreta, se tem proteção dos dois? Depende. Depende. Ah, é combustível. Pegou fogo combustível, pode ser erro de operação, não tem cobertura. Aí tem que acionar o seguro da carga. O seguro da carga é que iria indenizar o cavalo e carreta caso pegue fogo, tá? Então, assim, a nossa cobertura é para pane do veículo, pane mecânica ou pane elétrica. Se a carga tem algum problema, o cara está transportando ali algodão, aqueles rolos de algodão, passou, aí o cara está aqui na estrada, ele passou numa região que estava com fogo e uma fagulha caiu e pegou fogo, queimou tudo. Provavelmente não tem cobertura. Porque a gente não tem nada a ver com o que aconteceu com a carga. O nosso contrato ele vai para alguma pane do veículo mecânico, do cavalo motor, ok? Então tem que ficar muito atento nisso aí. Por isso que é importante seguro de carga. Toda vez que tiver um transportador, tem um seguro de carga, ele tem que acionar o seguro de carga. Ricardo, no caso, se o caminhão estiver em uma estrada que está sendo requalificada, sendo uma parte de barro, nesse caso, temos cobertura para reboque? Normal.
normal, é uma estrada normal, tranquilo, tá? É uma vicinal, uma estrada, tranquilo. O que é difícil é tipo assim, aquelas estradas que, dentro de fazenda, a trilha, não sei o que, aí que é mais complicado, porque até para um equipamento passar, tem dificuldade, tá? É, vamos lá. Vou responder aqui. Cancela, tinha uma pergunta, Cancela. Fala aí, Cancela. Tu ficou até baixou a mão aí, pô. Tu tava com a mão Não, levantada. não, que desconectou aqui. Ah, Eriva, pergunta. A gente sabe que tem a FIP, né, que precifica o caminhão, beleza? Então, quando o cliente tem um sinistro de indenização, vai pagar conforme a FIP do mês. Isso é claro pra gente. Agora, na carreta, como é que funciona? Porque a carreta ela não tem essa variável da precificação. Então, por exemplo, foi avaliada a carreta em 100 mil, mas tem 3 anos que a carreta está com a gente. A PVS ela vai pagar os 100 mil ou tem algum local que ela vai verificar quanto vale naquele mês, naquele ano ali, vai pagar o para valor indenizar a contratado. carreta? Vai pagar o valor contratado. Se contratou 100 mil, a cobertura é de 100 mil. Não interessa se passou um ano, 2 anos, 3 anos. É o valor contratado. Porque a carreta, ela não tem FIP. Então na carreta não tem essa variável Eita. conforme tem o FIP. Não, não. O cavalo tem. A carreta, a precificação dela é baseada por uma referência nossa, é a tabela Molicá, que as seguradoras usam para precificar um item. Então, tanto é que quando tu bota lá o ano e modelo, aquele valor que aparece é baseado pela precificação da tabela da Molicá. Então, a PVS, o estudo dela de viabilidade de preço é baseado em cima daquilo ali. Se está coberto 100 mil, ele está pagando uma mensalidade de 100 mil que cobra os riscos de 100 mil, ok? Então, não tem Então, validade. então a precificação não é só na entrada. Então não tem mais, não existe mais variável. Isso, não Bacana, tem, não tem, tá? Ah, não, bacana, bacana. Obrigado. não tem, não tem. Vamos lá, Tá, obrigado. nada. Davi, tu tava com a mão levantada primeiro, e depois vem o Ricardo. Fala aí, Davi. Ô, Welber, tudo bom? Erivaldo, como é que Opa, tá, Welber, moçada? desculpa, irmão. Vocês estão me ouvindo bem aí, Karina, moçada, tudo bem? Graças a Deus. Ouvindo. Desculpa aí o meu fone aqui de Galvão Bueno, esse aqui do meu filho para usar. Acho que pegou bem, tá bem aí, né? Mas beleza. Erivaldo, pegando o gancho que você falou aí com relação ao pagamento, com relação a outros players, como que está esse comparativo hoje aí, entre pagamento de sinistro da PVS com relação a outros players no mercado? Isso aí, para mim, é um diferencial bruto, né, gigantesco aí para a gente estar aplicando no dia a dia junto com o Frutífero, com o autônomo, enfim. Como que está essa referência aí? A PVS paga com no máximo 90, os outros players pagam parcelado, de que forma? Me explica melhor. Paga antes dos 90 dias? É até 90 dias? Me explica melhor isso aí que eu ainda tenho essa dúvida. Tá, beleza, ótima pergunta. Isso é um grande diferencial que a gente tem no mercado, porque assim, a seguradora, como ela cobra o risco antecipado, ela paga, a seguradora paga com 30 dias, às vezes um pouquinho mais, estica mais e vai lá. Porém, é o seguinte, toda associação, por regulamento, a grande maioria tem no regulamento que é 90 dias. A PVS, ela paga à vista com 90 dias, tá? Então, ela vai colocar isso no fluxo financeiro e vai provisionar do momento que é decretado a perda total, aquela coisa, e a documentação é enviada, tudo certinho, já começa a contar a questão do prazo de 90 dias e cai à vista. Como que acontece na maioria das associações? Como elas não têm um fluxo financeiro, não têm BI, não têm estudo de mercado, nego aceita de tudo, e aí o risco é lá para cima, quebra o fluxo financeiro. Muitas, a grande maioria, paga parcelado. E eu fiquei até assustado que essa semana eu soube de uma além dela demorar um processo de sindicância, ela passou quase 8 meses para fazer o processo de sindicância, apurar que deu PT, decretou perda total, e aí parcelou o valor em 8 vezes ainda, depois de quase 8 meses, ainda foi decretada a perda total, parcelou o valor em 8 vezes para frente. E olha o que é pior de tudo, no meio do processo, chamou o associado para renegociar o parcelamento, para fazer um parcelamento do parcelamento. Então,
é justamente por essas situações que há necessidade da regulamentação. A regulamentação vai botar ordem na casa para evitar esse tipo de palhaçada, porque cada um faz do jeito que quer e não existe uma punição. Aí quem fica sem amparo jurídico é o associado. Por quê? Porque as pessoas ele têm essas informações nos regulamentos, nos regimentos. Então tem muito regimento com pegadinha que dá amparo para ele fazer esse tipo de coisa. E aí que tá, mas quem se ferra na ponta é o próprio associado. Então a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E aí, às vezes, a diferença de mensalidade é R$ 200, é R$ 100. Aí o cara tem Erivaldo, esse inferno na vida dele, entendeu? Erivaldo, o que que acontece hoje com com as seguradoras com relação, por exemplo, a gente está passando por um processo hoje, né? A gente sabe que com esse cadastramento hoje, junto ao órgão regulador, que é a SUSEP, vão haver muitas mudanças aí, a gente não sabe, a longo prazo, a médio, né, a gente não sabe. Mas o que que a SUSEP hoje coloca para esses grandes players, hoje, seguradores no mercado, com relação a esse pagamento? Só Como para eu assim? entender, estar Eu não entendendo melhor o entendi. Tu mercado. pode refazer tua pergunta? Não ficou claro para mim. Como que é o processo de pagamento junto às seguradoras? Por exemplo, Porto Seguro, Bradesco, enfim, essas grandes outros players grandes que estão no mercado aí, como que é a forma de pagamento deles com relação a gente hoje? Com relação a nós, eles pagam à vista. Toda seguradora tem que pagar à vista com 30 dias. Por quê? 30 dias. Mas a dinâmica dos negócios são totalmente diferentes, tá? Porque, por exemplo, Sim, sim, se eu vou na seguradora, se eu vou fazer um caminhão, primeira coisa, ela vai analisar o risco. O sim, caminhão, ele não tem espaço nas companhias, a maioria, principalmente o autônomo e o agregado. O cara que tem um caminhão, dois, três ou quatro ou 10, esse cara não tem espaço na companhia, fica absurdamente caro o risco dele. sim, Então ele vai pagar um seguro muito mais caro. Quem consegue fazer é frotista, porque o cara tem relacionamento, ele tem negócios com o banco, então para ele o banco compensa, ele banca o risco e traz esse cara porque ele tem outros negócios, ele tem a folha de pagamento, ele tem o faturamento do cara no banco, o dinheiro circulando no banco, então para ele compensa. Então como a SUSEP ela exige o quê? Existe o fundo garantidor. Ah, eu protegi 1 milhão, eu já tenho que aportar 1 milhão lá na SUSEP. Porque se esse caminhão ele pegar fogo, ele der um PT, o valor a ser pago já está garantido. Na proteção veicular não funciona assim. A gente não tem fundo garantidor. É o rateio. O princípio do nosso processo é em cima do rateio, o rateio do prejuízo. Então, por isso que é com 90 dias, porque decretou pela total, ela tem que apurar o faturamento para poder efetuar o pagamento com 90 dias. Então, como nós temos um estudo de mercado e ela consegue fazer esse fluxo financeiro, a gente tem uma mensalidade, tem estudo BI, busca não aceitar todo tipo de caminhão, porque tem sinistralidade mais alta, tem uns que é problema. Então, ela consegue, de fato, cumprir o cronograma de 90 dias. As demais associações não têm. Não tem tecnologia, não tem BI, não tem time comercial com tração para poder trazer ativos todos os meses para a base. Porque o nosso processo é uma balança. É uma empresa. Vamos imaginar uma empresa. Eu tenho saídas, eu tenho passivos e tenho que ter ativos. Ou seja, se meus passivos começam a ficar muito altos, se as minhas despesas começam a subir e forem maior que as minhas receitas, eu vou ter problema no fluxo financeiro. Eu não vou conseguir arcar com os meus passivos. O que que eu vou ter que fazer? Negociar com eles. Por isso que eu falo, eu gosto do processo da PVS porque ele tem algumas, às vezes alguns consultores reclamam, pô, por que que não aceita esse carro? Pô, por exemplo, da PVS Brasil, no coisa, tá negando muito leilão, tá fazendo muito não sei o quê. Muitos consultores, porque a galera quer vender, pô. Só que a gente precisa entender sobre longevidade. A gente tem que ter mentalidade de empresário, entender que aqui a conta tem que fechar. E quando a PVS ela faz esse tipo de coisa, ele está protegendo o teu negócio, ela está protegendo o meu negócio, ela está me dando longevidade. Então, às vezes, eu vejo, desculpa até a palavra, mas a consultor ficando putinho, ficando chateadinho, porque não aceitou isso ou fez aquilo. Meu irmão, tu tem que ter clareza. Se aceitar qualquer coisa, vai quebrar o negócio e vai ferrar o negócio que sustenta milhares de pessoas. Então a gente tem que ter clareza nesse processo. E postura, comportamento, tá? Que às vezes o cara fica chateadinho, reclamando, se lamentando, só murmurando. Quem murmura tanto
Não adianta, ó, quando eu comecei na PVS, eles não queriam. A PVS foi clara para mim, ela não queria operar no Maranhão. Por quê? O Maranhão não tem oficina de truck, até hoje São Luís não tem oficina de caminhão. Tem que ir para Imperatriz, o custo para reparar o veículo é muito mais caro. Ô, louco, em São Luís Então, não tem assim, oficina. não tem oficina que faz reparação. Então, assim, até hoje não tem. Então, o que acontece? O custo é mais alto, mão de obra é mais cara, mão de obra é ruim, as estradas são ruins, ou seja, risco de acidente é altíssimo. O teto do Maranhão era 400 mil. Só que eu me adaptei àquele processo. O teto do Brasil todo era 600. E o Maranhão, o Piauí e outros era 400. Só que eu vendia caminhão de 800 mil, com depreciação de 50%. Como? Aprendendo a saber ter conversa com o empresário, saber bater papo e mostrar sobre risco. E eu provei para a PVS que era viável eles elevarem a tabela do Maranhão. E graças a Deus, hoje a tabela do Brasil todo é equalizada. Não tem negócio de cada estado é um valor. Hoje é 700 mil o Brasil todo. Porque se eu subo um caminhão de 400, se ele dá um PT, ele tem uma batida, ele vai ter que dar PT mais rápido. Então, se eu não subo essa tabela, eu estou deixando dinheiro na mesa. E aí, hoje, na minha base, a gente já está batendo lá uma quantidade bem significativa hoje de caminhões. Então, assim, no início, eu mostrei para eles que precisava. Eu não esperei eles melhorarem o processo para mim, para eu poder trabalhar. Esse é o ponto. Tem consultor aqui que está querendo sempre ter a vantagem primeiro para depois começar a fazer. Irmão, começa a fazer, vai construir teu nome. Eu construí meu nome aqui na PVS. Eu tenho 6 anos de PVS, eu construí meu nome. Então eu não comecei do nada. Então, assim, todo mundo aqui vai construir a sua história. Mas vamos lá responder uma porrada de pergunta aqui. Ó, segura aí, Ricardo. Deixa eu responder aqui do chat aqui, aí eu volto para ti aí, tá? De- Periva, só antes de você responder, só vou pedir para a galera que está sem nome, como tá user, usuário do Zoom, colocar um nome e vou fazer o sorteio ao término aqui de uma caneca personalizada da PVS Truck com o nome de vocês e vou sortear um kit de rua, pressão de rua, com boné, cordão, sacola, panfleto, para realmente para quem quer fazer algum teste, alguma abordagem, eu vou sortear um kit de rua também da PVS. Então, se Já puderem ganhei. colocar os nomes, eu agradeço. Pode continuar, Erivas. Coloca aí nome e Coloca o 10 nome meu aí, coloca 10 nome meu aí. coloca Ó, e o seu nome e o nome da regional. Igual aqui, Adriano, Parque Boa Esperança. Bora, Adriano. Sai de 5 placas, irmão. ó, tá aqui, Bota ó, essa tá aqui régua o nome de aí. vocês para fazer o sorteio. Agradecer ao Madura aí, o head do estado do Rio de Janeiro, tá presente conosco. O time do grupo de elite aí, Gislaine tá na área. Tem uma galerinha aqui conosco hoje. Maranhão tá em peso, então faz a lição de casa, né? O pai manda, vocês Esse aí vai vir pro obedecem. Espírito Santo. Meu, Maranhão tá meu em head, meu força aqui head, hoje. meu head do Rio tá aqui. Cadê ele? Rio, Minas. Rio Bora, Erivas, Minas. bora, Erivas, bora, Erivas, bora bater 10, Ó, bora bater 15, tô bora bater 20. caracterizado hoje, hein? Bora, Adriano. Aí sim, Maduro. Aí sim. Bora pra rua, irmão. Já tô nela, tô chegando num lugarzinho gostoso aqui, hein? Bora. Hoje é a quarta da pesada, hein, galera? Bora acelerar. Muda aí, galera. Bota o nome de vocês aí, o nome regional. Seja bem-vindo, Maduro. É uma honra aqui estar com você, meu irmão. Vamos Eu lá, te então. agradeço, meu amigo, pelo privilégio de aprender com você todos os dias. Vamos junto, irmão. Ó, Bruna Fagundes aqui, nossa top 1 Ana tá aqui também. Fagundes. Cara, isso é que eu acho top, cara. A Bruna é Gislaine tá top. aí. Gislane aqui também. A galera que mais produz na Truck, pode ver, eles estão sempre participando dos treinamentos. Então nada acontece por acaso. Os caras estão tendo resultado porque eles estão participando. Então quem participa, se capacita, sempre, gente, sempre é um detalhezinho. Às vezes tu vai ouvir coisas que tu já ouviu aqui, mas é um detalhe que, putz, faltava isso aqui para virar a chave, entendeu? Vamos lá, vou continuar aqui. Em relação à carga, Ismael perguntou, a carga granel. Como dar assistência a implementos rodoviários protegidos pela PVS, haja visto, não é possível transbordo? Então, cara, Ismael, todo transportador, cara, quando ele pega um tipo de item para transportar, ele está assumindo um risco. Então, assim, o que que eu sempre trabalhei, eu sempre entendi o risco e eu nunca assumi o risco do cara. Eu jogo aberto com o cara. O cara chegou para falar comigo, tem que fazer se é paletizado, por exemplo. Paletizado não tem como fazer, pô. Uma vez teve um associado meu que deu pau no cavalo e ele estava carregado, paletizado com piso, numa curva. Como é que vai tirar isso aí? Então, assim, a gente tem que trazer solução para o cara, só que eu não posso assumir. Eu falo assim, na hora eu já pergunto, tá carregado? Tá. Com o quê? Com isso.
Dá para fazer transbordo? Não, não dá. Irmão, ninguém tem seguro da carga? Tem. Ó, ninguém faz guincho, assistência 24 horas de um veículo que está carregado, ainda mais com seguro, porque se outro veículo engatar, ele anula automaticamente o seguro da carga. E tu vai ter problema com isso. Entendeu? Então ele tem que assumir o risco. Então, por exemplo, se tem uma situação dessa, a gente a gente leva o cavalo, mas ele tem que ver uma forma de levar a carreta. Ou ele aciona o seguro da carga vai entrar no circuito. Mas o do cavalo a gente faz, tá? Então, Fernando Fontoura, quando você fala carreta, é a mesma linguagem de implemento? Exatamente, Fernando, isso aí. Cavalo e carreta, tá? George, a ativação da proteção está igual a PVS Brasil, ativação somente segunda a sexta. Não, igual ao Brasil, todo dia. Subiu, sábado, domingo, tá valendo a partir de meia-noite, tá? Xiaomi, não sei quem é Xiaomi, mas bota aí, corrige teu nome. Em relação ao incêndio, a cobertura era para o cavalo. Pegou um incêndio elétrico e atingiu a carga. Aí, no caso, cobre, né? Ficaria como cobertura de terceiro ou não? Não, a carga não é terceiro. Terceiro é tudo aquilo que está fora do veículo. Se o cavalo pegou fogo, a gente não é responsável pela carga. A carga tem que ter Um adendo aí, Erivaldo. tem que ter o seguro da carga. Opa, Um adendo aí que na ativação, né? Lembrando que truck só fica ativo a cobertura para roubo e furto após a instalação do rastreador, tá? boa, boa, Adriano. É isso aí. Obrigado. Tava esperando você falar isso aí, Adriano. Deixa para ti falar, cara. É isso aí, cara. Parabéns. Tá atento. Então vamos lá, tá. Bota os nomes aí, galera. Corrige teu nome aí, edita teu nome, bota rename e muda teu nome aí aqui no coisa. Jareli Xavier, Ivaldo é nosso líder, formou 4 regionais aqui no Maranhão, mas quando ouço ele treinar, continuo impressionado. Tamo junto, Jareli, vambora, bora pra cima, bora. Respondi aqui do chat, bora aqui. Ricardo, manda braba. Bom dia a todos, bom dia, Edivaldo, bom dia, Karina. Antes da minha pergunta, né? Você falou tudo, né? Pessoas que têm resultado, a top 1 do Brasil, tá na live. Pessoas que ainda estão querendo começar, não quer estudar, não quer fazer nada, só quer tudo bem molinho, já de cascado, já no prato com açúcar. Mas é como você falou, né? Cada um escolhe o seu caminho. Vamos lá. Edivaldo, eu tive um problema com um associado meu, que ele estava numa estrada na 080, só que ela está numa faixa de requalificação. Aí É, esse carro dele lá atolou, porém o serviço de reboque ele foi negado. Nessa situação aí, tem alguma forma da gente entrar em contato com alguém da PVS Truck para rever isso aí ou essa negatória ela é automática, não é irreversível? tá. Primeiramente, parabéns pelo boné, que isso, hein? Boné diferenciado aí, ó. Esse boné, quem tem esse boné tem sorte, viu? Quem não tem, chora, meu amigo. Chora e corre atrás para poder conquistar depois. Vamos lá, atolamento, cara. Não existe cobertura para atolamento, porque assim, atolamento não foi um acidente. Vamos entender a dinâmica do processo. O carro veio, ele podia ter evitado passar ali. Ah, se a via não tinha condições de trafegar, por isso que fala, tem que ser vias trafegáveis. Ele está numa via municipal, uma estadual. Se ele vê que tem um barro, alguma coisa, e ele arrisca, ele está assumindo o risco, ele está agravando o risco. Então, se o caminhão atolou, é responsabilidade dele poder tirar. Agora, diferente é o seguinte: uma vez eu tive um atolamento, só que o caminhão estava em posição de tombamento. O caminhão ele estava numa via vicinal, e aí só que ele atolou, só que ele estava praticamente quase tombando. Então, como era um tombamento, foi um destombamento, foi acionado o guincho para destombar e tirar ele dali. Aí foi uma outra situação, entendeu? Esse meu associado ele também estava nessa situação. O caminhão estava quase tombando e foi negado. Então, aí é conversar, tem que conversar com a pessoa, falar assim, ó, o caminhão está numa posição de tombamento. Então é outra situação, eles vão destombar o caminhão. Pode destombar, mas tudo depende da via. Eu não sei como é que era a via, se era uma via. Porque a via que o meu associado estava era uma via municipal, era uma estrada. E aí teve uma situação eu acho que também isso aí, muita chuva, estava chovendo muito, e aí houve esse processo. Tudo tem que ser analisado, entendeu? Cada casa, casa a casa. Nesse caso, um exemplo, ele ligou lá para a central, né, para o 0800, e houve essa recusa. Como é que eu posso orientar ele? Pronto, houve a recusa. Ele vai em que canal
para ver se pode reverter. Um exemplo, nesse caso aí, foi quase um destino. Entendeu a minha pergunta? Entendi. CRA. Ele vai ter que acionar o CRA, aí ele tem vídeo, foto, tudo, ele mostra para eles fazerem uma reanálise do caso. Se vê. Porque assim, cara, vamos lá. Cara, a PVS, o cara pode errar da ponta? Pode. Cara, só é perfeito, só Deus é perfeito. Então pode haver uma análise equivocada da assistente na hora? Pode. Qual é o nosso papel como regional, como consultor? Buscar contornar. Só que assim, existem processos. Não é assim, Erivaldo, eu tenho que ligar para quem aqui? Pera aí, eu vou ligar para Alex, o Alex topar, o Alex topar, o presidente resolver aqui agora. Não é assim, galera. Eu vou ligar pro Erivaldo aqui, que ele tá aí junto com o Alvo, com a diretoria, para poder resolver. Não é assim, cara. Eu não dou uma canetada. Eu não tenho poder para dar uma canetada aqui. Quando algum regional chega para mim com um problema, eu não chego e ligo lá. Libera o guincho dele aí. Eu não tenho essa autonomia, esse poder para fazer isso. Eu vou chegar, eu vou entender, cara, como é que tá a situação, o que que tem. Eu vou argumentar. Fulano, tô com essa placa aqui, assim, assim, assado. Dá uma reanálise aqui, por favor. Olha a situação, tal, 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 tal. É assim que se conversa. O problema é que tem muito regional que quer logo gritar, trata mal a pessoa do 0800, distrata. Aí, meu amigo, tu já perdeu a razão. O cara pode estar com a razão, mas tu começou a gritar e espernear, tu perdeu a razão. O problema tá bem aí. Eu já peguei várias vezes, isso eu oriento muito, tanto lá no Maranhão, como eu oriento aqui em São Paulo. Cara, é como você reage. As pessoas, porque assim, eu sei que o cara que tá lá na ponta, ele tá estressado aí, porque ele tá com a carga travada, aquela coisa, só que a gente não tem que pegar Oi, José. esse estresse dele e transmitir o estresse dele nem para o teu regional, nem para a PVS. Isso não vai resolver. Não adianta chegar no estresse. Ele é um bom pagador de não sei o quê. Na hora do sinistro, ninguém olha se ele é um bom pagador, não. Vai olhar se ele está com boleto ativo e o direito que ele tem. O que que ele contratou. Ele vai ter o direito. É isso que a PVS ela olha. Então a gente tem que ter essa sabedoria, ter esse comportamento, essa postura nessa hora. Por isso que é importante entender regulamento. Porque na hora do que acontece uma situação, é o regulamento que vai entrar. Por exemplo, outro dia teve situação aqui que o associado teve direito a guincho, só que aí chegou na hora, teve um problema lá na hora, e o prestador rompeu o cabo subindo o caminhão, porque disse que a roda estava travada, aí um dizia que estava de um jeito, o associado dizia que estava de outro. Aí eu sei que o prestador simplesmente abandonou o associado e foi embora e disse para a PVS que a roda do caminhão estava travada, sendo que a informação que foi dada quando abriu o sinistro é que a roda não estava travada. Aí, devido à roda estar travada, forçou o cabo do guincho e rompeu. O guincheiro ficou puto no prejuízo, foi-se embora e o atendimento foi dado como instalado, porque ele deu informação para a PVS que a roda estava travada. Aí foi aquele caos, aquela confusão, aquele estresse. Aí o regional ficou chateado com o momento, mas eu falei assim, irmão, peraí, se ele tem foto, ele tem vídeo de tudo registrado, beleza. Aí ele aciona um guincho por fora aí e vamos providenciar o reembolso. E aí o que aconteceu? A gente entrou do CRA depois, mandando todas as informações, explicando tudo certinho, comprovando tudo certinho, foi liberado o reembolso. Olha como é que a PVS pagou o prestador que foi embora e reembolsou o associado. Então é isso, cara. A gente tem que ter jogo de cintura. Entender o regulamento e ter jogo de cintura. Sabe por quê que vocês têm que estar aqui? Porque assim, ó, na hora que der o BO, irmão, é ali que vai ser testada a tua capacidade de resolver. Aí, se naquele momento, meu Deus, e agora? O cara tá me ligando. Ai, meu Deus, e agora? Meu Deus, é problema, é problema. Se tu, quando o teu associado te liga, tu fica desesperado, teu coração acelera, isso é porque tu tá com pouco conhecimento e tá com insegurança. Meu amigo, quando alguém me liga, opa, é hora de dar show, vambora, vamos pra cima. É isso, entendeu? Vambora. Vamos lá, Kleber, próximo. Bom dia a todos. Ia falar sobre uma coisa, mas vou pegar o gancho dessa fala, dessa última fala aí. Muito vai também do seu relacionamento com o associado. Eu mesmo trabalho de uma forma de que tudo na hora que eu vou fazer o contrato, eu deixo bem claro que ele pode me ligar a hora que for. Tem uns que não trabalham dessa forma, mas eu trabalho assim. Eu trabalho dando assistência para o meu caminhoneiro.
né? Então, toda vez que ele tem uma situação, ele me liga. Uma situação constrangedora dessa, se você está ali lado a lado com ele, deu esse problema, quem vai você ligar lá? Ó, o que eu posso fazer, o analista, para poder reverter essa situação? Ó, Kleber, pede para ele mandar um vídeo da situação que ele está lá, que a gente vai tentar ver se reverte aqui. E na hora, se você está junto com o associado ali, ele já está calmo que você está resolvendo. Na hora, você ligou lá, as meninas já resolveu, já liberou. Eu mesmo tive uma situação, o guincho ia chegar aqui em Marília 2 horas da manhã para carregar o caminhão. Era 10 horas da noite. O transportador me ligou e falou, Kleber, vai chegar 2 horas da manhã para carregar, vai chegar aqui em Tupã 4 horas da manhã. E eu comecei a fazer os contatos, consegui o guincho para as 11 horas da noite. Quando foi meia-noite, 1 hora da manhã, estava o guincho lá, tava o caminhão lá na transportadora. Entendeu? Então a gente tem que, às vezes, tomar, não é só ir lá e pegar a adesão. Tem que participar com o associado e também ficar ele junto com o problema dele, né? Então é só uma deixa aí. Da pergunta que eu vou fazer, assim, ó, muito caminhoneiro hoje, ele tem o Finame, que é o financiamento, e também agora tem o BNDES e tem o consórcio. Nesse prazo de 90 dias, se ele tem umas parcelas para pagar, é esperado os 90 dias para quitar o contrato e indenizar o restante, porque aí tem um gravame para baixar. O PVS antecipa um mês, ela quita e no outro mês ela ressarce até sair o gravame do caminhão. Não, o pagamento, vamos lá. A nosso provisionamento de pagamento é por 90 dias. Então, quando completar os 90 dias, ele vai apresentar o boleto de quitação lá do débito dele. A PVS ela não negocia com a instituição financeira. Sim, sim. Ela vai, então, se ele tem lá um débito para pagar lá no BNDES, o financiamento dele, um exemplo, o caminhão é 300 mil, ele está devendo lá 150 mil. Então, beleza. Ele que vai chorar a negociação, porque o ideal é que o cara negocie. Se vai ter quitação, toda Sim, quitação tem desconto. Ele pode tirar juros, então o que é 150 pode baixar mais ainda. Então ele já vai fazer a negociação dele. Cara, eu quero quitar, me faz proposta. Digamos, deu PT. A PVS já sinalizou um exemplo. Agora é dia 4. Ele vai pagar daqui a 3 meses. Então, ele decretou agora. Então, vai pagar março, abril e maio. Ele vai pagar 4 de maio, beleza? Então, tu já começa, o associado já orienta ele a começar a negociação lá de quitação. Ele vai começar sim, a pedir, se eu quitar aqui, qual o valor que fica? E ele tem que continuar pagando o financiamento dele. Se ele atrasar lá, sim. não tem problema, ele continua pagando lá, tá? E aí vai ter a quitação. E aí, quando chegar, ele vai tentar negociar. Não, bota para data tal. Aí ele vai botar o boleto para a data que ele vai receber da PVS. Aí ele negocia lá, pega o valor, paga para a PVS quita a instituição financeira e o saldo disso é repassado para ele. A PVS ela quita o boleto dele e o restante ela devolve para ele. Isso. Devolve para o proprietário do caminhão. Para Não, quem sim, está no sim. documento, se é CNPJ, se é CPF, tá? Que às vezes Então, o titular da proposta não é o dono do caminhão. Às vezes o cara comprou o caminhão de uma outra pessoa e nunca passou para o nome dele. O dinheiro vai cair na conta do proprietário que está no documento. Aí ele que faz o acordo com o cara lá para poder receber esse valor. eu só puxei esse assunto porque, assim, comigo, eu tenho conhecimento de financiamento, de gravame, de pagamentos da PVS que já fizeram para mim aqui no Finame e já indenizaram já. É só para alguns que estão entrando agora que tem essa dúvida aí de financiamento que não está financiado, como faz o prazo e tal, como faz essa negociação. Então, eu só puxei esse assunto mesmo para a gente explorar mais aí para aqueles que ainda não conhecem e saber como que procede aí os pagamentos quando o caminhão está no financiamento ou no gravamento. Não, fechou. E ó, tudo é informação importante você conhecer, tá, galera? Isso aí. Valeu, Kleber. Erivaldo, dá licença. Pegando o gancho que você falou aí, eu tive informação essa semana que o pagamento, que o cadastro, o orçamento que a gente faz lá na plataforma é feito no nome do contratante, independente do que está lá no documento, do proprietário real Aí eu até questionei, mas vem cá, é feito no cadastro, mas o pagamento vai para quem? O pagamento vai para quem fez o contrato, Não, independente do proprietário. Aí, não. aí eu ainda questionei de novo, que eu tenho um pouco de conhecimento, mas mesmo sem ter contrato de compra e venda, nada no cartório, o pagamento é muito estranho isso aí, não, mas a pessoa que me explicou falou que então quer dizer que o pagamento vai para o proprietário do veículo, que é a lógica, né?
Sempre é o proprietário do veículo. A gente vai seguir justamente por essa. Ó, tem alguém com o microfone ligado aí, galera. A lógica, tem muitos bancos que não fazem com associação. Por quê? Porque tem muita associação que paga para o contratado, o contratado e não o proprietário. Então o banco fica com aquele receio que ele não vai receber. Então a PVS ela segue o princípio do banco. O banco sempre, um seguro, ele vai quitar primeiro quem é o proprietário do veículo. Se tem financiamento, o proprietário do veículo é o banco. Tem que quitar o banco, a instituição financeira, porque enquanto o veículo não foi transferido para o nome da pessoa, está no nome do banco. Então, quita o banco. Depois do banco é que vai pro quem está comprando o veículo, o saldo. Se eu estou com um caminhão, eu sou. O termo está no meu nome, mas o caminhão está no nome do Kleber, quem recebe é o Kleber, o saldo, não sou eu. Até porque, se olha só, juridicamente falando, se a PVS paga para mim. O Kleber entra na justiça dizendo que não recebeu. Ele, como proprietário, diz que não recebeu. A PVS tem que pagar de novo para ele. Então, por essa razão, é que não se paga para o titular. Existe uma coisa, o titular financeiro, ou seja, quem é responsável pela contratação e pagamento dos boletos mensais. E tem outra coisa que é o titular do veículo. É o que está no nome do documento, tá? Erivaldo, tem muito caso no pesado que existe o contrato de compra e venda, não passou para o nome ainda por algum motivo e por outro, né? E aí, nesse caso, tendo o contrato de compra e venda reconhecido certinho, como funciona? Então, a PVS ela não vai deixar de indenizar. Se tiver documentação, tudo certinho, ela alinha com a pessoa. Tendo comprovação de compra e venda, aquela coisa toda, ela faz no nome daquela pessoa. Aí o jurídico nosso entra no circuito para preparar toda a documentação para poder respaldar tanto a PVS quanto a pessoa que está sendo pago aquele valor, beleza? Normalmente com a procuração consegue estar fazendo também, né? Com a procuração assinada pelo proprietário do veículo que está Se tiver procuração, documento aí passando a propriedade para o associado, no caso. o jurídico entra no circuito para resolver essa burocracia de como. Um ponto importante: a PVS não deixa de pagar, ok? Ela vai pagar para alguém, mas vai ter que fazer os trâmites burocráticos, ok? Wellington, deixa eu só puxar aqui rapidão, Wellington, enquanto tu vai aqui, deixa eu só responder algumas aqui no chat aqui. Alexandra, Erivaldo, sobre a proteção só para terceiros, numa frota de 22 trucks. Como proceder nessa tratativa? Prospectei ontem. Só para terceiros a PVS não faz, tá? Só terceiros. Ela tem a cobertura completa do casco, beleza? Aí existem outras alternativas para isso também, tá? Outros parceiros aqui comerciais que a gente tem para. André Lima, você é referência, meu amigo. Tamo junto, Andrezão. Bora. Pontora, muito bem. Evandro, nesse percurso de indenização, o associado tem necessidade de estar pagando proteção veicular, como fica relativo a este processo? O ideal é que ele esteja pagando. Se ele puder pagar, beleza, porque ou vai descontar, se ele passar os 3 meses sem pagar, ou vai descontar, ou se ele pagou, ele recebe integral. Então, se ele está ferrado financeiramente, ele só tem aquele caminhão, ele não paga. Aí depois a PVS desconta. Normal, tá? Fontoura, mas Erivaldo, quando o cara que está com o caminhão tem uma procuração pública não receber esse pagamento, recebe. Tiver procuração, como o Adriano falou, recebe, tá? Aí alinha tudo. Erivaldo, o contrato tem como fazer no CNPJ, só pessoa física, dá para fazer CNPJ. A maioria das empresas faz CNPJ, tá? Ismael, Regional Maranhão. Rocha, Ismael. Bora. Já ganhou kit churrasco, é mais? Fala, Wellington. Fala, meu amigo, bom dia, tudo bom? Bom dia. Então, no caso de indenização de caminhão, sempre foi, né? No início era a reposição de bem. Aí agora continua a reposição de bem, que você está falando que é à vista? Ou tá indenizando em dinheiro? Como é que tá a indenização? Irmão, é assim, segundo o regulamento, o nosso regulamento, ele fala da reposição de bem, até para a questão de, porque existe muita fraude no processo. Então, se a PVS Sim. vê se tem alguma situação, ela coloca isso como, até como se resguardar. Mas na prática, o que tem acontecido normalmente é a indenização ou acordos, é isso que tem acontecido na prática, tá? Então porque assim, ela tem que comprar um bem para repor, é dor de cabeça, ela tem que comprar, negociar, aquela coisa toda. Então ela faz o acerto ali e resolve tudo com a pessoa, tá? Na verdade, eles estão seguindo até muito para acordo, para poder agilizar. Eles fazem, depois que fizer a regulagem, segue para um acordo e o próprio associado, às vezes, ele resolve por fora, que ele tem a oficina dele, que ele consegue fazer, até, às vezes, até mais rápido o processo. Isso é bom porque isso agiliza, tá?
Sim. Beleza, Valeu, Edson. obrigado. Bora. Próximo, Rodrigo. Que horas são? 8h54. Bora, galera. Bora, Sebastião. Vai perguntar nada não, pô? Tá sabendo tudo aí já? Fala, Rodrigo. Manda aí, Rodrigão. Tá sem áudio, Rodrigão. Bom dia, tudo bem, gente? Minha pergunta é uma pergunta bem básica, né? Eu estou começando a iniciar, startar o projeto Truck, né? Sempre foquei muito no Brasil, sou regional aí já há um bom tempo, e após a troca, né, do sistema, a gente como regional, do SGA para o RP, a ativação das coberturas, a gente sabe, exceto o Rob Furto, que é após a colocação no rastreador, ela é realmente após a meia-noite um, né, ou do primeiro minuto, né, do dia subsequente à assinatura, independente, final de semana, feriado, igual ao Brasil? A cobertura para sinistro, para guincho, a partir de meia-noite. Roubo e furto a partir do momento que instala o rastreador. Isso, tá, perfeito. É isso Beleza? aí por enquanto. Célio, de Itaquaquecetuba. Manda. Manda. Solta o Deixa só áudio. no Itaquá mesmo. Itaquá. Erivaldo, voltando à questão sobre a indenização. Como funciona o tempo que o associado precisa continuar pagando? Então, como eu expliquei já, ele pode. Se ele puder continuar pagando a proteção, ele continua, é o certo. Porque tem muito que fala assim, eu ainda preciso pagar? Pô, imagina, tu usa um plano de saúde e tu para de pagar no mês seguinte? Ah, eu fiz uma Não, eu cirurgia. digo tempo. Hã? Eu digo tempo. Por quanto tempo? Que na Brasil é 3 meses, né? Que ele precisa continuar pagando, 90 dias. Então, o Como prazo funciona? o prazo da PVS Truck é a mesma coisa, a indenização nossa é 90 dias. Decretou Ah, PT, certo. em 90 dias ele vai receber. Se ele não pagar, vai ser descontado. Se ele pagar, ele recebe integral. Então, independente do tempo de contrato que ele tem, deu PT por furto, roubo ou colisão, ele só paga também por mais 3 meses. É, Correto? normal, porque o contrato vai ser encerrado. Perfeito. E quando também é acordo, galera, quando é acordo, lembra? Ah, o caminhão bateu, a PVS fez acordo com o cara, acordo, ele assina um termo com a PVS que ele se responsabiliza dele reparar o veículo. A PVS vai pagar ele, e ele resolve. Como ele está sendo acordo, ele vai receber e ele recebe como se fosse uma indenização, como se a PVS estivesse pagando para a oficina, tá? Então, acordo não é à vista, não, tá? À vista é PT. Acordo é parcelado. Ele vai negociar com a oficina e a PVS vai fazer os provisionamentos lá, mas dentro de um prazo que encerre o caminhão, para ele, quando ele sair da oficina, já tá com tudo quitado. Então, quando é acordo, lembra, o caminhão é excluído da base. Assim como na PVS Brasil, o veículo é excluído da base, aí quando ele refazer o veículo, consertar tudo, ele refaz o processo. Se for um pequeno dano, aí talvez nem saia da base, mas se for um dano um pouquinho maior, normalmente é excluído, beleza? Boa. Foi Show. bom tirar essa dúvida. Pode falar, sério. Eu tirei essa dúvida porque houve um tempo, não sei se foi uma informação errada que eu vi, que no caso da Truck, teria que, por exemplo, contratou hoje, daí 3 meses deu PT. Ele pagaria o circuito de 12 meses. Não, Seria o. isso é o que acontece nas associações. A maioria tem essa regra, tá? É, Sebastião aí até é sabe. concorrência. Sebastião Tetaquita até sabe muito bem disso aí. Isso é o que mais tem, que tipo assim, eles vão descontar 12 meses do cara. Isso é uma forma deles economizar, reduzir prejuízo. A gente não faz isso. Ah, o caminhão entrou, teve um sinistro precoce no primeiro mês, bateu, deu PT, ele vai receber o valor integral e não vai ter nem franquia. E talvez o abençoado nem pagou a primeira parcela. Olha que doido. É um risco, entendeu? Isso é top demais, mano. Isso é top demais. É, pois é. Vamos Isso fazer aí, Truck, aí que eu então. falo, é regulamento, galera. A gente entendendo a regra, cara, tu senta pra conversar com alguém, tu não vai discutir preço, galera. Tu vai discutir regra. Quando tu discute regra, o cara do outro lado vê que tu sabe. Ele vai te escutar. Ele vai te dar autoridade. Ele vai te dar confiança e vai fechar contigo e vai te indicar uma galera, pô. É isso, tá? Vambora, sério. Vamos, respondido aí? Perfeito. Respondido. Deixa eu ir pro chat aqui já. Ricardo, de novo, Ricardo. Você de novo aí, Ricardo. Vamos lá. iPhone Antônio. Bora, Antônio. Bota teu nome aí, bota o nome da tua regional, pô. Erivaldo, um associado meu quer fazer a troca de vidro. A única alternativa é somente reembolso, PVS não credencial oficina.
Não credencia, por quê? Porque é burocrático. O caminhão não para, pô. O caminhão é diferente. A dinâmica do caminhão é diferente do automóvel. O caminhão tá rodando, o caminhão não pode perder tempo. A gente, tem que ir em tal oficina credenciada em tal lugar. Imagina o caminhão desviar a rota. Então não existe isso. Então o caminhão é reembolso para facilitar a vida do cara. O caminhão trincou o para-brisa, tem que estar já respeitando a carência de 90 dias. Eu só falo para ele, cara, tira a foto antes da frente do caminhão aparecer na placa e o trincado no para-brisa. Tira a foto depois de trocado e me dá a nota fiscal. E me manda os teus dados bancários e como foi, onde foi, quando foi, como foi. Pronto. Você mesmo, regional, tu clica lá no sisteminha, no linkzinho lá de abertura de para-brisa e tu faz a abertura de para-brisa e o processo é reembolso em 10 dias. Eles analisam em 48 horas. Em 10 dias, o dinheiro cai na conta do associado. Sem dor de cabeça, sem estresse, sem nada. Aí, uma dica. Às vezes, eu coto alguns parceiros que fazem troca de para. Eu, por exemplo, eu morava no Maranhão. Então, meus associados eram ali: Tocantins, Piauí, São Luís, Imperatriz, Sul, Bahia. Então, o que que eu já tinha? Eu já tinha mapeado, eu tinha uma empresa boa, que ao longo do processo um associado me indicou, lá em Araguaína. Eu tinha uma outra empresa boa de troca de para-brisa em Teresina. Eu tinha outra em Imperatriz. Eu tinha outra em São Luís. O caminhão tá vindo de Goiânia para São Luís. Ele vai passar em Araguaína? Irmão, dá para trocar em Araguaína? Dá. Ó, fala com fulano. Eu já falava com o vendedor. Fulano, tu tem aí para-brisa do caminhão tal, 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 tal? Quanto é que tá? Tá tanto. Tá 1.700. Eu falo, cara, dá um desconto aí. O que você pode fazer para mim aí? Dá desconto pro cara, tá? Eu vejo para ti por 1.400, um exemplo. Eu coto algumas porque ele vai ter 30% de franquia. Quanto mais barato ele pagar, menos ele vai te desembolsar esses 30%. Então, se eu conseguir um desconto para ele, aí eu ainda faço amizade com o cara da oficina e pego indicação com ele. Então, tu vai lá, aí ele vai, ó, fulano vai passar com um caminhão aí assim para trocar o para-brisa. Ele vai pagar direto contigo, tu vai emitir uma nota no nome da empresa, o CNPJ é esse, beleza? Pronto. Aí o motorista chega lá, troca o para-brisa, aí eu peço só para fazer a foto. O cara já sabe, me manda a foto antes, a foto depois e a nota fiscal. O próprio vendedor me manda. O motorista só encostou lá, ou seja, eu sou um solucionador. Entendeu? Então eu não fico enchendo o saco do associado, da empresa, de uma coisa simples. Eu faço de forma, Dorival, tá? Dorival, tá ouvindo aí? Quem tá falando? Ismael, Ismael. Fala, Ismael. essa questão do para-brisa aí, de ter essa flexibilidade, pode ser usado como um diferencial, porque eu já encontrei associado que estava em outra associação que teve problema, porque a associação queria que ele trocasse só em lugar X, entendeu? Então isso é um diferencial nosso. Exatamente. E até outro dia eu fiquei sabendo que tem associação que está parcelando até a proteção de para-brisa, pô. Imagina, cara, parcelando e descontando esse valor das mensalidades. Olha que loucura. Olha que loucura. Mas vamos embora. Erivas, e isso é bacana, pegando o gancho do Ismael, André Lima aqui falando, porque como os caminhões eles precisam passar em barreiras rodoviárias de PRF, então essa flexibilidade que a PBS tem do reembolso é bom porque às vezes ele está num ponto que é próximo à barreira, ele já troca ali e passa na fiscalização tranquilo, evitando qualquer tipo de constrangimento. Não é nem constrangimento, é multa. Ele toma multa. Isso. Dentro do PRF, ele vai multar ele se andar com o para-brisa quebrado. E a multa é cara. Ou seja, ele vai pagar dois para-brisa. Entendeu? Então não adianta. É isso aí, André. Vambora. Tá, Mas, ô Erivaldo, a foto do para-brisa quebrado pode ser dentro da oficina mesmo? Já na troca? pode, mas tem Ah, que ser a foto frontal do veículo com a aparecendo placa, né? a placa e o trincado. Ele montado lá, não é Tá. desmontado, não. Ele Sim, lá sim. montado, quebrado, e depois tu faz a mesma foto, o mesmo ângulo, o novo, aparecendo a Tá, placa. tá, Tá? fechou. Sebastião, a nossa cobertura de danos à terceira atende às novas condições Erivaldo, pela Lei 14.223, que será cobrada a partir de abril. Cara, Sebastião, se tu puder me explicar o que que diz nessa lei, porque assim, cara, eu também não sou uma enciclopédia que memoriza o número da lei. O que que essa lei diz aí? É a lei, Arivaldo, que já existia anteriormente, somente agora o órgão competente vai começar a exigir a obrigatoriedade dos transportadores ter. Vai ser fiscalizado desde o embarcador. Isso.
Lembrei. O detalhe é que é o seguinte, ó. Essa lei, como é uma lei, ela exige que seja o terceiro de SUSEP. Então, pela lei, ela exige que o terceiro seja de SUSEP. Só que como nós estamos num processo de regulamentação, eu acho que já já isso aí já vai ser, para a gente, vai ser uma mão na roda também, porque a gente tem cobertura para terceiro. Só que, por exemplo, se houver uma situação, como a gente indeniza terceiros e a gente já está cadastrado na SUSEP dentro do processo, eu acredito que logo, logo isso aí vai estar tranquilo, tá? Mas aí, boa. Viu, Erivaldo? Está sendo um bom gatilho de vendas. Ultimamente eu tenho observado essa questão dessa abordagem da obrigatoriedade. Às vezes eu coloco um vídeo que fala sobre isso e é incrível como as pessoas atentam. Muitos não sabem dessa obrigatoriedade a partir de abril e começam a gerar uma busca por contratar, tá? É porque assim, ó, cara, você que está rodando, o que que acontece? O que que essa lei ela vem para poder ajudar todo mundo? Porque assim, o cara que roda com um veículo que está sem seguro, cara, se ele bate em alguém, ele causa um dano àquela pessoa e se ele não tem dinheiro para arcar, a pessoa fica no prejuízo. Então assim, ela não tem nada a ver com a situação e ela se ferrou. Então essa lei ela vem para proteger as pessoas. Eu tenho um veículo. O cara bateu em mim e o cara foi embora, eu não tem como pagar e fica por isso mesmo, me ferrei. Agora, qual culpa que eu tenho? O cara que bateu em mim. Então a lei ela vem para justamente obrigar todo transportador a ter que ter no mínimo um terceiro, tá? Erivaldo, desculpa só me estender aqui. Visa proteger o terceiro no sentido de uma pessoa, mas eu tive um caso anteriormente em outra empresa, que ele teve um sinistro numa rodovia pedagiada em Marília. E ele foi surpreendido depois com a cobrança da SP, da rodovia, da administradora do pedágio, pelos danos que ele causou na hora do sinistro na rodovia. R$ 65.000 e o terceiro cobriu também. Isso aí acontece, porque se ele, por exemplo, se ele pega fogo, se ele faz alguma coisa, um dano, principalmente as pedagiadas, ela vai voltar e vai cobrar tudo. Por isso tem câmera para todo lado. Qualquer Ah, coisa que acontece, ela cobra. Se o cara, por exemplo, ele quebra numa rodovia pedagiada, ele vai lá, ele é rebocado. Pode haver depois uma cobrança daquele guincho, tá? obrigado, viu? Obrigado. Você merece, pô, top 1 Brasil, rapaz. Que é isso? Duvido continuar assim como regional depois, tá? Gratidão. Adriele, bom dia, Bruto, brabo demais, como sempre. Passa as dicas de abordagem de contatos, de indicação, por favor. Primeiro contato, ligação ou áudio. Cara, sempre o primeiro contato, Adriele, eu gosto de fazer por ligação. Eu nunca gosto de mandar mensagem, tá? Porque ali eu já posso tentar quebrar uma objeção. Então, o primeiro contato sempre é bom, ligação, tá? Evandro. Nesse processo de acordo, em um caso de indenização, ele fazendo este reparo, o associado consegue retornar para a base com o bem do veículo? Consegue, tá? Na TRIC consegue. André Lima, Erivas, o roubo e furto é após a instalação do rastreador, ok. Mas se a instalação do rastreador ainda não tiver ocorrido por falta de prestador para instalação, ou devido ao não comparecimento do prestador e o caminhão passou por um roubo e furto, o associado será indenizado, sendo que este está tudo protocolado que ele não falhou no agendamento. Cara, a regra, tudo tem bom senso, André. Só que a regra é o seguinte: roubo e furto acontece quando o veículo está instalado. Instalado. Então a PVS, ela é responsável, ela bota isso no contrato. Ela assume o roubo e furto no momento que o rastreio está instalado. Se a empresa terceirizada não instalou por um problema, alguma coisa, mas a PVS não assume essa bucha, falando juridicamente. Só que tudo existe bom senso para isso, tá bom? E o que eu não posso dizer é falar para o associado ou prometer coisas que a gente não pode cumprir, tá bom? O que que é importante todo mundo entender aqui? Eu tenho o meu negócio e cada um aqui tem o seu negócio. Eu não terceirizo responsabilidades. A venda é minha. Se há um estresse com o prestador, quem perde a venda? Nós perdemos a venda. A PVS perde, mas nós perdemos a venda. Então eu sempre trabalhei com essa autorresponsabilidade. Cara, o associado é meu, eu vou acompanhar esse processo até esse rastreador instalar. Eu preciso aprender como navegar e como agendar. Eu criei contatos com os prestadores, então eu aprendi. Cada um aqui tem que entender que você é empreendedor, tá? Galera, a gente já passou 8 minutos aqui, tem uma porrada de perguntas, Karina. Tem um monte de gente mal levantada aqui. E eu tenho uma reunião já já para fazer. Deixa eu acelerar aqui para a gente poder encerrar.
Erivaldo, vocês têm que ir para outros, gente. Vamos embora participar de mais. Erivaldo, você mencionou que a cobertura em caso de sinistro está ativa a partir de meia-noite, independente da placa, não está ativa em sistema. Aparecendo lá ativa, pois em alguns casos geralmente demora para aparecer. Demora porque tem um processo de análise. Pega um final de semana, só vai ser analisado na segunda, então tem um prazo de demora. Mas às vezes subiu segunda-feira, no mesmo dia já ativa, tá? Rápido o processo, tá? No banco tem destombamento? Tem. No banco tem destombamento. Alguns, depende. Tem que ver na pólice, tá? Tem que ter na pólice essa informação. Porque às vezes tu pode contratar sem destombamento. Depende. Bom dia, Erivaldo. Quando o caminhão do associado bate em outro caminhão do associado, cobre normal a colisão ou bate em um carro dele mesmo? Por lei, não existe cobertura. Tu não. Ah, eu bater num próprio um veículo que é meu mesmo, não existe cobertura, porque isso dá muito facilidade de fraude, tá? Então, nem nos bancos, ninguém cobre. Tem uma nomenclatura que ele fala, que é da questão da. Que agora fugiu aqui da minha cabeça, tá? Estou em cotação, que aconteceu isso em uma seguradora e não cobriu. Ele quer saber se a gente cobre. Ninguém cobre isso aí, tá? Porque é muito fácil fazer uma fraude. Ah, eu tô aqui, até parentesco. Ah, meu primo tem um caminhão, a gente tem a mesma empresa, foi manobrar dentro da garagem e bateu. É muito fácil, o cara tá com a quina do caminhão amassado. Vem cá, diz que tu encostou aqui, vamos acionar a seguradora para cobrir o terceiro. Entendeu? É muito fácil. Gente, só para vocês entenderem, quase 50% dos acionamentos que existe hoje é fraude. Quase 50% dos acionamentos é fraude. Só para vocês terem uma ideia. Então é muita gente tentando fraudar, querer que a seguradora indenize coisa que não aconteceu, tá? Ou que não é responsabilidade dela, foi imprudência ou agravo de risco. Estou com a associada agora em Resende, acionou o guincho nesse momento e ela está me perguntando qual o prazo para o guincho chegar. Depende. Depende da região, depende do prestador, depende da situação, se tá. Cara, tem tanta variável que vai depender. Só que o guincho da truck não é igual ao Brasil. Ah, pediu aqui meia hora, 40, 2 horas, 3 horas, já tá lá. Guincho Ô, ô depende Eriva, de muitas coisas. na verdade, esse associado meu, ele já pediu, já saiu um protocolo e já pediu o guincho. Aí, na verdade, o que ele quer saber, ele não tá com pressa, não. Ele só queria saber, assim, se eles, tipo, já encontraram um guincho e qual o prazo que o guincho vai chegar lá, só isso. Então, aí tu pode ligar, ele recebe no app, ele recebe a prévia. Quando eles acham, ele já vai dar a prévia do prestador de quanto tempo chega lá. Se ainda não tem, tu pode ligar no 0800 e perguntar para eles: vem cá, já acharam algum prestador? Já tem alguma prévia? Se tu tiver até alguém para indicar, ó, ele tem uma indicação aqui, ó, fala com ele que tá lá pertinho. Aí ajuda, entendeu? Beleza, obrigado. Na hora. Walter. Não sei se é o momento, mas como conseguir explicar as regras pelo WhatsApp? Tenho recebido indicações de contato distantes e tenho tido um pouco de dificuldade nessa comunicação pelo WhatsApp. Se é por vídeo chamado ou presencial, acredito que para mim seria mais fácil. O que me sugere? Eu ter âmbito de explicar regras valiosas ao contato? Liga, meu irmão. Negociação é telefone. Negociação não é batendo papo em conversa. Negociação é aqui, ó. Ou telefone, ou câmera. Ou eu já fechei uma frota, eu no São Luís, a frota no Tocantins por videochamada, 27 mil adesão, 18 cavalos. Negociação, tá? Vídeo. Fiz uma call com ela, tipo aqui, no Zoom e foi pra cima. George, tive um associado 5 vezes e não mandaram essa informação que não estava protegido roubo e furto. Tive um associado 5 vezes e não foram. Então, quando tem isso aí, Jorge, é bom tu entrar no circuito para tentar contornar, tá? Não acho certo isentar de tal responsabilidade, mas enfim, já que contratou uma empresa que não entrega o serviço. A verdade, cara, Jorge, não é que a empresa não entrega o serviço. Cara, isso aí é uma dor que sempre foi e que sempre vai continuar sendo no Brasil, cara. Porque assim, qual que é o problema do prestador de serviço que faz lá a instalação do rastreio? Cara, é muito pouca grana. Então, grandes empresas não querem assumir isso aí. E tu ter prestador espalhado pelo Brasil todo que faz o serviço, aí o cara ganha pouco para fazer lá na ponta. Aí chega na hora, tem um outro serviço para ele fazer para ele ganhar mais, ele diz que tá sem equipamento e vai pro outro e acabou-se. E aí a gente faz o quê? O problema é, o seguinte, a PVS ela não pode assumir o risco de garantir roubo e furto sem o rastreio. Ela não pode, porque isso aí arrebenta o fluxo financeiro, tá? E aí a fraude vai ser lá em cima. Então vamos lá. Gente, encerrou no chat. Eu vou responder a galera que tá aqui e a gente encerra. Tá, Karina? Até para liberar todo mundo. Vamos lá, gente. Ricardo Nelson. Pô, Ricardo, de novo, Ricardo. Elber, de novo, Elber. Calma aí, segura aí. Deixa eu dar prioridade pro Nelson e Reginaldo aqui, pode ser? Tô Mas brincando. não tem outra, tô entrando. Eu tô entrando, não tem outra, vou para cima. A moçada não quer perguntar, Vambora. quero, pô.
Vamos lá. Erivaldo, bom dia. Vamos lá, os quatro. Pergunta rápida, vai. Papum. Erivaldo, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na Brasil, quando tem um PT em alagamento e ela faz um acordo, o cliente recebe, a PVS não aceita mais o carro na base. E eu queria saber, no caso da Truck, se caso ele aceitar o acordo, pegar o dinheiro, arrumar o caminhão dele, se a PVS Truck aceita o caminhão na base, sendo que é de alagamento. Aceita. Por quê? Na verdade, alagamento, até se for uma média monta ou grande monta, aceita isso sendo reparado certinho, mostrando tudo certinho. Porque assim, o caminhão é diferente de um automóvel. Um automóvel, uma batida, pegou a longarina, o carro fica empenado pro resto da vida. Caminhão, tu refaz todo. Tu desempena chassi, caminhão, tu troca a cabine, é um caminhão novo. Então isso não tem problema. Só que isso vai no documento. Se for uma média monta, isso vai ter que documento, veículo recuperado de sinistro, papá, vai ter tudo documentado lá, vai ter que ter CSV do Detran, mostrando que ele está em perfeito estado. Então, nessa situação, o PVS aceita novamente. Beleza? Eduardo, a questão do furto de pneu. Do quê? Furto de pneu, roubo de pneu. Ah, A PVS cobra alguma porcentagem ou não? não. Se. Porque se isso aí abre muito espaço para fraude também, tá? Porque o cara pode chegar lá, a carreta está avaliada em 60 mil e ele tem 100 mil de pneu. Aí ele vai dizer que roubaram os pneus da Rodotrem toda. E some com o pneu. Isso aí não tem cobertura para isso. Nem banco. Pega o seguinte: banco cobre isso? Não. Então pronto, a gente segue a regra. Ah, mas tem cooperativa que diz que cobre. Aham, beleza. Mas vai lá no regulamento, tu vai ver o tanto de pegadinha que tem e na maioria dos casos não paga, tá? Diz que tem para tentar atrair, mas na hora não paga, beleza? Vamos lá, última pergunta, Reginaldo. Reginaldo Já? e Elber. Muito bom dia, pessoal, tudo bem? O Eriva e Karina, eu queria saber com relação ao check-up truck. Vocês têm alguma programação, de repente, para falar com o pastor aí, o líder do check-up truck, para, de repente, tirar algumas dúvidas para a gente sobre padrão, como em alguns lugares, igual agora estou com a nova consultora que é em Salto, né? E aí muitas vezes a gente tem que correr atrás e para poder achar um pastor, uma igreja dali, só para isso Reginaldo, mesmo, de repente ele direcionar a gente. vou te dar uma dica. Tu tem o telefone da Karina? Sim, tem. Liga nela. Karina, eu tô com assim, assim, assado em tal lugar. Me ajuda a fazer lá. Ela desenrola, meu irmão. Essa mulher é top. Ela te dá o caminho. Se ela não souber, ela Aham. te dá o caminho. Fala com fulano. Fulano, fala com ciclano, acabou, resolveu. Só isso. Fechou? Até para Top, top. complementar, vou só pedir para quem tiver interesse de check-up truck, eu tenho reunião essa semana com o pastor. A gente vai ampliar a nossa atuação com os Guardiões da Estrada. Lembrando também que o check-up truck é um movimento criado para você estar em ação. Não necessariamente precisa ser check-up truck. Qualquer ação destinada ao caminhoneiro é uma ação de cuidado. Check-up truck só significa ali um cuidado, né? Um preventivo. Então vocês podem fazer. Karina, eu posso levar alguém para ferir pressão? Conhece alguém? Convida, faz parcerias em farmácia. O Alex deve, não sei se está aqui ainda. O Alex mesmo fazia parceria com a farmácia. A farmácia levava os produtos para ofertar para os caminhoneiros, e aí a própria farmácia levava a enfermeira para ferir pressão, né? A diabetes eles não gostam muito, mas a pressão todo mundo passava lá para medir. E aí depois passava ali no Alex para retirar um brinde. E aí ele fazia essa parceria com as farmácias locais próximas. Então vai muito da criação de vocês. Levar um café, um bolo, um brindezinho, uma prevenção do carnaval, uma informação que seja, é uma ação. Precisa de ajuda com brindes? Pode me acionar, informando o local, a data, o horário, a quantidade de pessoas. E aí, quiser fazer, junto com os Guardiões, é no terceiro domingo do mês, a nível Brasil. Podem me acionar aí que eu vou auxiliar vocês, tá bom? Fechou. Karina resolve tudo, meu irmão. Lembrando aí que isso abre muitas portas também, né? Igual agora. Eu tava procurando fazer uma parceria com o posto que tem aqui, que é o posto 22. Não conseguia, cara, não abria a porta para mim. E aí os Guardiões foi lá e conseguiu fazer uma parceria com os caras. E agora eu tô começando a fazer um trabalho dentro do posto, entendeu? Beleza. Isso aí. Vambora, galera.
Check-up truck foi o meu início também, tá? Fala, Elber. Ô, Último. Karina. Karina, a motoristada não quer furar o dedo, né? Tem medo de furar o dedo. E o medo de descobrir que tá com a glicose lá em cima, com essa alimentação beleza deles. Você tá doido? E acontece bastante. Eles não querem arriscar, não. Eu vou descobrir agora, nessa altura do campeonato, mas beleza. Erivaldo, Karina, vocês desculpem eu de novo aí, é o meu primeiro plantão, tá? Eu quero aproveitar bem. Aí os próximos aí vai ser mais light, esquenta a cabeça não. Erivaldo, é mais para validar o que eu já ouvi também, talvez seja dúvida de muitos outros aí. É básico. Extensividade do cavalo, a proteção do cavalo para carreta, para o implemento, né? Ainda tem algumas, ainda fica meio assim, ah, é, colidiu, vai precisar guinchar, vai precisar do 24 horas. Até onde o cavalo é extensivo à carreta? Se a carreta, o implemento não tiver a proteção, a proteção do cavalo é extensiva às 24 horas, sim ou não? Em caso de destombamento, sim ou não? A carreta estando vazia, tem extensividade da proteção à carreta, implemento? Essas situações aí, você pode dar um norte aí melhor? Posso. Vamos lá. A extensividade da proteção do cavalo é apenas para o danos a terceiro. Se o cara contratou guincho, roubo, furto, tudo, nada disso se expande para a carreta, tá? Apenas o danos a terceiros comprovando o vínculo. Porque o que acontece? A carreta, ela não tem motor. Por isso que chama, é o cavalo motor. A carreta é um semi-reboque. Ela está sendo rebocada por um rebocador. Peraí, só um minutinho. Ela está sendo rebocada por um rebocador, que é o cavalo mecânico. Então ela não tem vida própria. Então ela bateu porque o cara daqui, que está protegido com a gente, deu uma ré e bateu num terceiro. O que eu preciso na hora da abertura do sinistro? Apenas comprovar que existe vínculo aqui. Ou seja, uma nota fiscal do frete que ele estava transportando naquele dia, que tem comprovando que estava com aquele cavalo. Isso É o serve. CTE, é o manifesto do frete lá, o CTE e tal. Manifesto, exatamente. Com o manifesto, você consegue comprovar o vínculo e a cobertura se expande. E aí a cobertura que ele contratou, 100 mil, 200, 300, 400, 500, ele paga a franquia de R$ 800 por veículo envolvido. Assistência não tem, só se o implemento tiver assistência contratada. Se não tiver, a carreta fica lá e leva embora o cavalo. Exatamente. Ele se vira com a A carreta. nossa responsabilidade é do que foi contratado. Se não tem contratação da carreta, não tem. Por isso que na hora do fechamento da venda, essa informação é importante trazer. Entendeu? Ô, Erivaldo, mas Na hora do fechamento da venda, o cara não quer pagar mais Não, deixa só o cavalo. Aí dá o BO, epa, não tá pra... Ih, cara, para tu botar a carreta, irmão, lembra que eu te falei? Eu ainda vou lá e marco. Lembra que eu te falei isso aqui na conversa? Bota. Eita, pô. O cara quer economizar 100, 200 pila aí e fica caro depois, né? Mas a KM da carreta tem que ser a mesma do cavalo. 100, 100, 300, 300. Eu, particularmente, eu coloco só 100 para carreta. Por quê? Porque, cara, tu bota 500, ele vai pagar uma mensalidade mais cara. E a carreta, ela só transporta se tiver vazia. E normalmente ela tá cheia. Então, assim, eu vou botar para ele cobrar mais caro para ele. Eu boto 100 porque o 100, às vezes ele consegue, leva o cavalo 500 km para algum lugar para resolver e tem 100 km para levar a carreta para algum lugar seguro. Acabou. Entendi. Ano vazio, tá? Galera, 9h22. Eu tô com a garganta seca aqui. Espero que... Gerivaldo, se eu sou o último aqui, ó, já tô enchendo o saco mesmo. Só a última aí, uma deixa aí. Cara, passa aí o contato aí do cara, do cabeleireiro, o cara, o barbeiro, é barbeiro não que chama, pô. O cara que faz tua barba, esse cara que faz. Pô, tu parece uma caricatura, velho. Tu parece um desenho. É por isso que fecha o negócio, aí. Pô, a gente quer chegar aí todo mal amanhado aí, não vai, não vira, cara. Passa aí o contato aí pra gente ver o que faz. Nosso telhado já foi, né, Elber? Ó, nosso telhado é o jeito que tá, ó, situação, né? Ó, o cara, velho, parece um desenho. O que é isso? Ele não precisa nem falar. Ele banca a plaquinha lá, aqui, as condições aqui. Opa, esse cara, ó, cara, porra. Que presença do caramba, obrigado que maravilha, rapaz. Tamo Ó, junto. galera, forte abraço aí, bom estar com vocês, viu? Fiquem com Deus. Valeu, Elber, valeu. Ó, a mulher do Nivaldo é ciumenta, viu? Se ela ficar ouvindo você falar isso aí dele aí, ó. Mas eu não cuidado. sou ciumento, então. Deixa tranquilo, de boa.
Mas é isso aí, galera. Eu espero que eu possa ter compartilhado aí com todo mundo, ter acrescentado mais na vida de vocês. É assim, hoje eu transbordo o máximo que eu puder, porque um dia isso aconteceu comigo através do Marcelo, através da Bruna, através do Adeni, através do Aldo que está aqui. O Aldo, eu tenho muita gratidão, aprendi muito com o Aldo. O Aldo é um cara que tem um conhecimento absurdo de regulamento. Então, assim, se hoje eu estou aqui vindo ensinar, é porque um dia eu tive grandes professores e é muito honrado. E os professores que me ensinaram hoje estão aqui participando, assistindo, tá? Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu espero que eu possa ter contribuído com cada um de vocês e vocês fazerem a diferença no dia a dia de vocês e trazerem um sustento melhor para suas famílias, para sua casa. E tamo junto, tá? Karina, missão dada é missão cumprida. Beijo e vamos para cima. Grande beijo. Lembrando que é quarta de ação, quarta de movimento, então esteja em movimento. A multiplicação não vem se vocês não estiverem em movimento, né? Então, buscar o extraordinário é logo ali. Então, movimente-se, seja por telefone, seja pessoalmente, seja fazendo uma parceria. Então, quarta de ação, quarta de movimento, quarta de conhecimento, quarta tudo aqui para vocês. Um grande beijo. E o Boa semana. sorteio aí do kit, hein? Cadê? Vou fazer depois, ó, já tá aqui. Vou fazer em seguida, vou colocar no grupo de informações para vocês, tá? Um abraço. Valeu, pessoal. Lembrando, junto. Erivaldo, reforça a campanha. Estamos em campanha. Aí. Como é que a gente ia encerrar a live e não fala? Gente, a gente está na campanha que começou dia 1º e vai até sábado. O consultor que fizer 2 placas, pelo menos 2 placas, até sábado, está concorrendo a 2 Pix de R$ 700, pô. Então, assim, acelera aí, tem que subir placa hoje, amanhã, não pode deixar passar batida, é até sábado, tá? Então, corre e aproveita. Bota, o Erivaldo, bota a campanha aí para os home office, meu. A campanha para tu estimular teu time, mulher. Acelera. Use isso aí como alavancagem. Vambora? Ó, conhecimento da pesada. Semana que vem tem sorteio ao vivo. Espero por vocês lá. Bora. Acelera. Beijo, tchau. Está.